Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos ver mais uma aula de física. Hoje o nosso tema são dispositivos de proteção. Bom, mas dispositivos de proteção contra o quê? Bom, nós temos vários problemas com eletricidade, certo? Então, existem possíveis descargas elétricas que podem fazer mal para uma pessoa, destruir um aparelho, acabar com um circuito. Então, os principais dispositivos de proteção são os fusíveis, os disjuntores, o aterramento e o para-raio. E a gente vai ver cada um deles separadamente. Aqui vocês podem ver que nós temos uma foto de cada um deles, né? Os fusíveis, disjuntores, aqui nós temos o aterramento e aqui nós temos um para-raio, né? Então a gente vai ver cada um deles separadamente. Primeira coisa, o que é um fusível, né? Um fusível é um dispositivo desenvolvido para proteger aparelhos contra possíveis sobrecargas. Que sobrecargas são essas? Digamos que você pegou e estava com o seu pequeno aparelho ali ligado no 110 e você foi mudar de tomada e esqueceu de olhar. O que aconteceu? Colocou no 220. Se por acaso você tiver um fusível, esse fusível vai acabar queimando e vai impedir que o seu aparelho seja danificado, certo? Então, o fusível ele tem essa vantagem de proteger contra possíveis sobrecargas, certo? Mas como que funciona o fusível? É um filamento, que está lá um fiozinho bem fininho, né? Que por isso quando tem uma corrente elétrica muito alta, ele acaba derretendo, ele se funde, né? E aí, então interrompe a passagem dos elétrons. Aqui nós temos alguns fusíveis, olha só, o mais comum é esse aqui de vidro. Olha só, você tem os dois pontos de contato aqui, aí um filamento bem fininho aqui, onde passa a corrente, certo? Se ultrapassar a corrente que ele suporta, ele derrete, parou de funcionar. Mesma coisa esses interruptores aqui de lâmina que são os de automóvel, né? Não sei se dá para ver, mas aqui tem um conectorzinho aqui, ó, bem fininho. Esse conector bem fininho aqui, ele vai acontecer a mesma coisa que esse filamento. Se ultrapassar a corrente que ele suporta, automaticamente ele se funde e para de funcionar. Também nós temos os fusíveis tipo faca, que é esse daqui, né, que são duas placas de metal que encaixam como sendo uma faca, e aqui dentro também eu tenho um filamento de metal. Nós temos os fusíveis mais antigos, os primeiros fusíveis que eram esses daqui de papelão, né, tipo cartucho, onde aqui dentro também tem um filamento, só que esse aqui tem um problema, por ser de papelão, muitas vezes ele acabava pegando fogo. Né? Então praticamente não se utiliza mais. E nós temos os fusíveis de porcelana, né, que são utilizados em indústrias, em quadros de energia, etc. Certo? Então todos esses fusíveis têm a mesma função, protegem o funcionamento, né, do aparelho contra possíveis sobrecargas, tá certo? Bom, além dos fusíveis, nós temos os disjuntores. Os disjuntores, como o próprio nome já diz, né, eles são aparelhos também de proteção que protegem os circuitos elétricos. Não vão proteger o aparelho em si, vão proteger o circuito elétrico. Então olha a diferença aí, né? E ele protege como? São duas placas de metal que se separam. O que é separam? Se disjuntam, daí o nome disjuntor. Né? Não me perguntem por quê, né? Porque não tem cabimento, né? Mas essas placas se separam, então, teoricamente, elas se disjuntam, certo? E por que elas se separam? Porque o calor causado faz com que elas se afastem. Se afastou, o que aconteceu? Para de funcionar também, porque interrompe a passagem da corrente. Só que olha que interessante. Quando é que ocorre o desarme? Quando atinge 80% de sua capacidade nominal. Ah, como assim 80% de sua capacidade nominal? Pensa que você tem um disjuntor de 40 amperes, certo? Aí, quando que ele vai desarmar? Quando o circuito todo estiver consumindo 32 amperes. Porque se você tirar 20% de 40 amperes, né, sobrou 32, certo? Porque 10% é 4, 4 mais 4, 8, né? Então, 8 menos 40 é 32. Então, chegou a 32 amperes, para de funcionar o seu disjuntor. Então, ele é um excelente dispositivo para proteção de um circuito elétrico. Né? Aqui nós temos vários tipos de disjuntores. Esse aqui é o disjuntor mais antigo, aquele que geralmente as casas mais antigas ainda têm, certo? E aí ele era ligado dessa maneira aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa seção de disjuntores aqui ligados. Hoje em dia não se usa mais esse daqui, se usa esses daqui, né?
que são colocados dessa maneira, porque a necessidade agora é de uma quantidade muito maior de disjuntores, né? Então a gente teve que adequar e melhorar a situação dos disjuntores. E aqui nós temos alguns disjuntores industriais utilizados em motores trifásicos, que são muito importantes para a proteção, né? Porque cada motor trifásico tem o seu próprio circuito, né? Bom, aí nós temos o aterramento. O aterramento, aquele famoso fio terra, né, que todo mundo fala, o aterramento ele serve para quê? Para proteger o usuário. Então, olha só, cada dispositivo de proteção tem uma função diferente, certo? E essa função diferente é para proteção de vários fatores. No caso, o aterramento vai proteger os usuários contra choque, certo? E como que ele protege? Bom, o que é o aterramento? Bom, primeiro é uma barra de cobre, que ela vai ser enterrada no solo, né? Uma barra com 2 metros de comprimento, ou 3, né? Que vai ser enterrada e vai ficar uma parte para fora, e essa parte para fora vai ser ligada a um fio que vai se conectar à caixa de distribuição. Aí, colocado lá, sai dali um fiozinho verde para cada uma das tomadas, certo? E esse fiozinho verde é conectado no pino central, evitando aqueles choques desagradáveis, né? Sabe quando você vai no chuveiro e toma aquele choque? Ou então quando encosta na geladeira, ou no notebook, ou no computador, que você encostou, você tomou aquele choque? Então, é exatamente para essa proteção. Então aqui a gente tem um esqueminha, olha só, uma haste de 2 metros de profundidade, enterrada aonde tem sal grosso, né, para facilitar a passagem dos elétrons, certo? Aí o que acontece? Isso aqui está ligado lá no quadro de entrada, e aí esse fiozinho aqui verde vai aqui no pino do meio, que é o fio terra, certo? E aí você tem toda a proteção, e aí você pode utilizar o aparelho tranquilamente sem tomar choque, né? Que nem máquina de lavar, que acaba dando choque nessas coisas, por quê? Porque não coloca o fio terra, certo? E geralmente ninguém instala o fio terra porque é muito caro, né? Essa haste de cobre custa muito cara, o trabalho, a instalação é muito cara, você vai usar muito. Imagine um fiozinho a mais para cada tomada da sua casa, então acaba saindo muito caro e as pessoas acabam não pondo. Primeiro porque hoje em dia a gente toma muito pouco choque, porque é tudo envolto em plástico, né, agora, e também porque a gente está sempre usando solado de borracha, então a dificuldade de você tomar um choque é muito maior, né? Então a gente não consegue mais tomar choque. Tranquilo por enquanto? E o último sistema de proteção é o para-raio. Para que serve o para-raio? O para-raio serve para proteger toda uma residência ou um grupo de residências. Por quê? Porque o para-raio ele tem uma área de atuação muito grande. Então ele consegue proteger contra sobrecargas causadas por raios, né? E qualquer possível curto-circuito, né, que possa acontecer devido a esse raio, né? Então o que acontece? É uma haste metálica também, só que ela vai ser instalada em cima, no ponto mais alto, geralmente um prédio, uma igreja, uma escola, e essa haste, né, que vocês estão vendo aí com 4 pontas, né? Essa haste vai estar ligada a um sistema de aterramento, né? E esse sistema de aterramento, ao invés de ter apenas um fio de cobre, vai ter mais hastes de cobre, né? Geralmente em torno de todo o local, para que a gente possa o quê? Ter uma descarga, né? Uma descarga de energia e distribuir tudo para o fundo da Terra, certo? Aqui a gente tem um esqueminha, olha só, o para-raio no alto de um prédio, né? E aí aqui a gente tem os sistemas de aterramento, onde o raio cai por aqui e é mantido, né, enviado para essas barras que estão soterradas aqui, protegendo toda a região, né? E quanto mais alto colocado, né, melhor protege e tem uma maior área de proteção, certo? Nós temos vários tipos de para-raios. O mais comum é esse daqui, com 4 hastes, 4 pontas, que é o para-raio tipo Franklin, né, que é o mais simples desenvolvido, recebeu esse nome em homenagem a Benjamin Franklin, sabe? Lembra a historinha da pipa, né, com a chave e tal, então. Aí nós temos o para-raio radioativo, né, que o seu princípio ativo é o americio 241, que é um isótopo radioativo do americio, e hoje em dia tem se usado muito o para-raio polimérico, né, que é feito de plástico, um plástico que ele atua como catalisador,
né, e ele acaba puxando os raios, certo? Então, vocês perceberam que cada um desses dispositivos de proteção tem uma função e protege cada um dos diferentes pontos, né, principais numa residência, né, ou num conjunto de fatores que necessitam de proteção. Espero que tenha achado interessante, foi uma aula bem tranquila, né? Só para vocês terem ideia de como funcionam esses dispositivos de proteção. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.